Fala Dev, tô aqui pro meu primeiro Bora Codar, honrando aí Maicão, Bigo e toda a galera que já apareceu aqui preparando algum Bora Codar pra vocês. E hoje me trouxeram aqui um desafio, quem já acessou a página do Bora Codar aí da última semana já deu uma olhadinha no que é o desafio, que é o SQL. Meu, isso aqui pra falar dá um trava-língua ferrado. Mas o que é esse projeto, né? E o que a gente vai codar juntos aqui do Total Zero? Eu não codei esse projeto antes, então a gente vai fazer bem aqui na raça mesmo. Criar tudo do zero, eu nem olhei as specs do projeto, nem nada disso aqui ainda. Mas ele é basicamente um projeto onde você insere o esquema do seu banco de dados. E aqui do banco de dados SQL, né? Então você vai pegar todos os create tables, digamos assim, do seu banco de dados, né? Que tem o detalhe de todas as colunas do banco, quais são nulas, quais não são. E você vai pedir para ela em linguagem natural, ou seja, para esse app, o que você quer criar de consulta no banco de dados. Ou seja, aqui, por exemplo, me liste todos os chats que possuem pelo menos 4 mensagens. E aí no final ele vai devolver o SQL para aquela query específica. Então a gente vai codar isso aqui. Claro que aqui por trás a gente vai ter que estar utilizando o modelo de linguagem pronto, né? Então a gente aqui provavelmente vai usar o GPT, ou o GPT-4 ou o GPT 3.5, aí depende muito, a gente pode conversar um pouquinho sobre quando escolher cada modelo, né? Mas o GPT 3.5 ele vai ser muito mais rápido na resposta, enquanto o GPT-4 ele vai ser um pouco mais especialista. Então a gente pode ver um pouquinho a questão de como que fica ali a qualidade das respostas e escolher entre os modelos, né? Vamos lá, aqui também tem alguns style guides, tem algumas cores, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer... aqui tem também alguns componentes. Legal. Ícones, logo, show, fonte que a gente vai estar utilizando. Inter, Ubuntu Mono. Provavelmente todas são da Google, né? E aqui a gente já tem umas cores. A primeira coisa que eu gosto de fazer, quando vem algum layout que vem com essas cores aqui, né? Por exemplo, veio aqui o Cotton Candy, Lemon e Gum, né? Que são 3 cores. E elas não têm muitas variações, né? Mas provavelmente na minha aplicação eu vou precisar de variações de cores, né? Eu vou precisar um pouquinho mais escura pra hover, essas coisas assim. O que eu gosto de fazer aqui no Figma, eu venho aqui, clico no botão direito, plugins, e escolho o plugin Foundation Color Generator. E aí como é que ele funciona, esse plugin aqui, ó? É um plugin que eu conheci. Eu venho aqui, copio o hexadecimal de uma cor, por exemplo, esse ciano aqui. Aqui em cima eu troco pra Material, que é o mais próximo do Tailwind, que é o que eu gosto de utilizar aqui. E aqui na Color eu coloco o meu hexadecimal. Dou um Enter e ele vai gerar basicamente todas as tonalidades de cores, desde o 50 até o 900. E aí eu venho aqui e coloco em... eu acho que é Palette. Legal. Olha só, ele já cria aqui, ó, uma paleta de cor... eu devia ter colocado o nome da cor aqui do lado. Então deixa eu botar aqui de novo. Cotton Candy. E aí sim, agora dou um Palette. Beleza. Então temos a tonalidade aqui do Cotton Candy, que é a nossa cor. Vou pegar a próxima aqui, que é Lime, né, se eu não me engano. Então, colo o hexadecimal e boto aqui Lime e dou um Palette. Legal, gerou já aqui também. E, por último, é o Gum. Então, Gum, e boto aqui a cor. E gero e dou um Palette aqui também. Você pode clicar também no Create Styles aqui, e ele vai automaticamente criar os estilos no Figma, para ser mais fácil você colocar. Mas como eu não vou mexer no Figma, eu não vou mexer no layout do Figma, eu não vou criar, né? Então não preciso criar as cores aqui dentro. É só uma referência depois para eu cadastrar essas cores ali dentro do meu projeto. Show! Aqui de baixo... poderia gerar cores aqui, né? Essa paleta também para as outras cores? Poderia, mas não sei se são cores... Assim, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que essas cores aqui embaixo, não sei se elas são tão utilizadas assim, se tem muitas variâncias, né? Então a gente vê daqui a pouco. Não mexi muito nesse projeto, como eu bem falei. Vamos lá começar criando o projeto agora. Eu vou dar um npm create. Vou criar esse projeto utilizando o Next. Poderia ser, na verdade, com React puro aqui. O Next não tem muita... não vai ter muita diferença, né? O grande ponto é que a própria documentação do React, ela recomenda a gente criar um projeto com framework desde o início, seja um Next, seja um Remix. Então, eu tô só seguindo a documentação, digamos assim, né? E aí eu vou chamar aqui ele de SQL. Ou SQL. Vou usar TypeScript, SLint. Aqui eu simplesmente dou um yes pra tudo, tá? Yes, sim. Então, não tem muita configuração, na verdade eu só vou com o que o Next recomenda. Acabo não mexendo muito nisso. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu faço em todo projeto, que é configurar as specs, né? Que é configurar, tipo, a estrutura visual do projeto. Não, abri a pasta www inteira. SQL, agora sim, vamos abrir no VS Code aqui. Tem que dar um pouquinho de zoom aqui, porque na gravação ele acaba ficando um pouco pequeno.
e aí eu vou fazer o seguinte, delete readme aqui dentro de app eu venho dentro de page e eu vou deletar tudo também. Gosto de deixar somente um hello world aqui dentro, delete image, globals aqui eu removo tudo também, deixo só as 3 instruções do Tailwind aqui em cima. No Tailwind config também aqui no tema, ó, eu vou tirar esse background image aqui, vou deixar só dessa forma. Aqui mudou um pouquinho, né? Antigamente não tinha essa tipo... agora o arquivo pode ser TypeScript. Antigamente o Tailwind config não podia ser TypeScript. Bom, vivendo e aprendendo. Vou tirar esses SVGs aqui que eu não vou usar. E o favicon também. Eu acho que não tem um favicon para esse projeto preparado. Acho que não, então a gente não vai configurar nada. Next config, beleza, não tem nada para mexer aqui. Tranquilo, o projeto tá bem zeradinho. Agora, primeira coisa que eu vou fazer, configurar as specs, né? Configurar as specs é o quê? Deixar a fonte pronta já, logo que a gente vai usar, cores, né? Isso é bom porque eu não quero ficar depois ter que voltando aqui no Figma para mexer nisso. Então, vamos começar com o logo aqui, eu pego o logo, provavelmente é um SVG, então dou um copy as SVG aqui dentro. E a gente já vai vir aqui dentro de source, vou criar aqui um assets e vou botar aqui um logo.svg e colo o nosso SVG aqui dentro. Vou só dar uma formatada nele aqui para ficar um pouquinho mais legal. Beleza, com o logo já em mãos, a gente tem apenas 2 ícones, mas eles são de uma biblioteca de ícones, então não preciso exportar o SVG aqui dentro, a gente pode usar direto da biblioteca. E aí, as fontes aqui, que é bem importante, né? E aí, aqui para as fontes, a gente vai usar um pacote de fontes, né, que é o Next Font. A ideia desse pacote aqui é bem legal porque o Next Font, ele faz um carregamento da fonte pelo lado do servidor. O que isso quer dizer? Quando a página chegar para o usuário, ou seja, quando o usuário abrir o teu site, não vai ter aquilo que a gente chama de layout shift. Você já deve ter visto isso em alguns websites, que você entra no site e aí depois de, sei lá, 1 segundo a fonte troca, porque ela terminou de carregar. Então a gente chama isso de layout shift, que é a fonte, ela acaba causando um pulo no layout depois que a fonte carrega. Então esse Next Font que a gente usa do framework Next aqui, ele evita que isso aconteça, tá? Então ele faz um pré-carregamento da fonte e ele só mostra o site para a pessoa quando a fonte terminou de ser carregada. E aqui ele faz um cache também, então a gente não acaba não perdendo velocidade, tá? Aqui a gente precisa da fonte Inter no tamanho 300, 200 e 100, porém a fonte Inter, se eu não me engano, ela é uma fonte que a gente chama aqui dentro de adaptativa. Então nesse caso, para fazer o carregamento dela aqui, eu não preciso informar quais pesos aqui da fonte eu quero utilizar. A gente consegue usar todos os pesos aqui da fonte sem problema nenhum. Aqui na fonte Ubuntu Mono, a gente precisa somente peso 100. Então vamos ver se aqui dentro do Next Font Google eu tenho Ubuntu Mono aqui, ó. Então agora eu vou importar essas duas fontes aqui, Inter, Ubuntu Mono, e a gente vai escrever aqui Ubuntu Mono, subsets, e aqui nesse caso, ó, eu preciso falar qual que é o peso dela, e aqui eu acho que eu preciso botar, só tem 400 e 700 no Ubuntu Mono, e aqui eu vou usar tipo 100. Tipo 100. Tá certo isso. Light. Mas Light não é 100 aqui. Ubuntu. Ubuntu é dentro do código. Mas ele tá usando Regular. Regular é 400. Eu acho que a Style Guide aqui do projeto ela tá um pouquinho errada, na verdade. Porque isso aqui é 400. E aqui... Light... Cara, tá meio estranho isso aqui. Dani, tá errado isso aqui, amigo. Vou avisar o Dani depois, mas tá meio errado aqui. Não sei se esse tipo aqui, o que era pra significar, mas não tá muito certo, não. Beleza, então é o tamanho 400, que é o regular. Deixa eu ver se eu consigo botar em número aqui. Não consigo, tem que ser em string mesmo. Show de bola. Agora, aqui dentro, ó, eu tenho class name inter, e aqui dentro eu tenho que também colocar a minha outra classe, que é o Ubuntu. Então a gente vai fazer de uma seguinte forma aqui, ó. Vou botar aqui dessa forma, inter.classname no body. E Ubuntu Mono.classname. Mas, na verdade, para fazer isso aqui funcionar com o Tailwind, a gente tem que fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá? Aqui a gente tem que usar um conceito de variável. Então aqui, ó, with Tailwind CSS, beleza? A gente vai passar aqui para o Inter uma variável, que é qual variável CSS vai abrigar essa fonte. Então eu vou criar aqui uma fonte Inter, e aqui, variable, eu vou criar um fonte Ubuntu, tá? Beleza, com as duas fontes aqui já setadas, a gente vai aqui agora
aqui embaixo, ao invés de usar class name, a gente vai usar variable, tanto no Inter quanto no Ubuntu. E agora o que isso aqui vai fazer é, ele vai criar uma variável global no nosso CSS, tanto para a fonte Inter quanto para a fonte Ubuntu, né? Pra gente, todo lugar que a gente usar essa variável aqui, a gente vai estar definindo o font family daquele elemento com o Inter ou com o Ubuntu. E aí o que a gente vai fazer é lá no nosso Tailwind config aqui, ó, dentro do extend, como ele mesmo fala, eu vou colocar essa config aqui de font family, e aí no sans eu vou usar font Inter, e no mono eu vou usar fonte, eu botei ali só Ubuntu, não tem problema, pode ser dessa forma aqui, ó. Salvo, podemos rodar o nosso projeto agora, rodou aqui na porta 3001, não é um problema, vai abrir no tema branco desgraçado aqui, vai me cegar. E agora, teoricamente, isso aqui era para ficar com a fonte... fonte Ubuntu, fonte Inter, Tailwind, deixa eu ver aqui o computed dele, font family times, var, fonte Inter, fonte Inter, o que eu tô esquecendo aqui? Tô esquecendo de alguma coisa. Aham, já detectei o que eu errei aqui, cara. O que acontece é que o Tailwind, ele usa a tag HTML para definir a font family. Olha só, a font family padrão. E eu botei as classes aqui, ó, de... Eu tava fazendo umas outras coisas pra testar aqui, ó. Mas eu botei as classes de fonte no body e não no HTML. Tem que ser no HTML, senão ele não encontra a fonte. Então, salvo. E agora tá lá, ó, a fonte já tá aplicada, que é a fonte Inter. Beleza? Agora, a gente já tem o logo. Agora a gente vai importar as cores aqui pra dentro. Então, pra fazer as cores, eu vou começar importando aquelas cores aqui, ó, que eu tinha botado aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou aqui no Tailwind config, aqui dentro de extend, eu vou colocar colors. E aqui eu tenho várias tonalidades, ó, ela vem da tonalidade 50 até a 900. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 50, e eu deixo uma aspas vazia aqui do lado. E aí eu, aqui agora, vou fazer isso aqui uma vez só, então 200, 300... 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Beleza, agora, olha só. Eu venho e copio, ó, Ctrl Shift e venho clicando em cada hexadecimal que eu tenho aqui embaixo. Copio e agora eu venho aqui, seleciono todos os lugares que eu tenho essa mesma repetição, venho dentro das aspas, Ctrl V. E aí eu já tenho, só que aqui eu tinha que colocar um nome para cor, né? Então, Ctrl X. Vou chamar ela de Cotton Candy. Vou botar só Candy, tá? Também... Meu Deus, o que eu fiz? Joguei minha câmera aqui pro lado, nem sei como é que eu fiz isso. Candy. E vou botar as minhas cores aqui dentro. Feito isso agora, eu vou importar o próximo aqui. Antes eu vou duplicar isso aqui. Vou trocar o nome para line. Pego os hexadecimais aqui. E agora venho aqui no final também. Pego algum caractere que repete em todas as linhas. Apago a cor e colo de novo. Vamos para o último aqui. O último é o gum. E eu faço o mesmo processo. Venho, copio os hexadecimais. Isso aqui eu faço praticamente todo projeto que tem algum tipo de cor customizada, né? Seleciono todas as linhas. Aqui tem um outro atalho também. A gente poderia selecionar tudo e dar um Shift, Alt, I. E aí ele já seleciona todas as linhas também, consigo apagar, consigo mexer também. Beleza, agora a gente tem mais algumas cores aqui, ó, que elas acabam não tendo variação, né? Pelo menos no layout aqui não acaba não tendo. E aí eu vou criar elas mesmo dessa forma. Então a Blueberry, Berry. Temos aqui Background, sei lá, um nome meio... mais semântico do que necessariamente o nome da cor, né? Pistácio. Caramba, mas... cada nome. Cream. E aqui, novamente, a gente poderia também criar essas variações, né? Mas... esse Snow aqui, na verdade, é o White, né? Não precisava. 8% de opacidade... depois eu vejo onde é que isso aqui é usado, porque
que aqui eu não tenho tanta necessidade de mexer nisso aqui agora. Show! Já importamos todas as specs e agora a gente vai para o que interessa, que é criar o projeto em si, o layout do projeto. A estrutura do projeto aqui ela é bem simples, né? Então a gente vai aqui no Page e a gente vai começar criando. Beleza. Primeira coisa que a gente faz... A cor de fundo, ela não é o background, ela é a Blueberry. Ai, legal. E aqui o que a gente vai fazer então? Eu vou começar criando aqui, vou lá no meu layout, aqui no meu body, e vou colocar uma class nele aqui. React a gente usa class name, né? BG Blueberry. Então ele já dá o complete. Aqui como eu tenho a extensão do Tailwind instalada aqui, ele já dá o complete com as cores que eu criei lá dentro. Se eu volto aqui no layout, ó, já está a cor Blueberry aqui aplicada. E agora a gente vai criar mais ou menos a estrutura aqui da nossa aplicação. Vou começar criando uma div aqui, um header aqui dentro. E aí eu vou criar aqui um form abaixo do header, que seria isto mais isto. E aqui embaixo eu tenho a resposta que eu vou criar como uma div. Show. Eu gosto sempre de começar pela estrutura, cara. A estrutura visual ela é mais importante do que o CSS em si, né? Então, aqui, dentro do header, eu tenho um logo e um íconezinho para deletar. Então, o logo, a gente já tem ali, né? A gente pode importar ele. Aqui no React, a gente importa pelo próprio JavaScript, né? Então, importar aqui logo SVG. E aí, aqui, a gente pode... use any to avoid conflicts with SVG Air Webpack. Eu não lembro se no Next, por padrão, as imagens elas são elementos. Vou tentar usar um image. Vamos ver se já vai aparecer. Beleza, não apareceu. Então aqui, eu acho que neste caso, como é um SVG, a gente pode usar dessa forma aqui. Mas daí não vai funcionar no Server Component. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar e vou jogar o meu SVG direto aqui dentro. Acho que nesse caso aqui não é um problema, que o SVG não é tão grande. Porque eu não quero ter que explicar alguns outros conceitos aqui, por causa do Next especificamente, tá? Mas daria para fazer com Image SRC se você estivesse desenvolvendo esse projeto em qualquer outra tecnologia. E aqui a gente tem um íconezinho na direita. Aqui ele está usando um pacote chamado Phosphor Icons. Eu vou usar um outro pacote que eu gosto de utilizar, que é o Lucid React, tá? Por que eu gosto do Lucid React? Porque o Phosphor, ele ainda não funciona com o Next 13, que é o que eu estou usando aqui, tá? Então, só por isso, e eles acabam tendo ícones muito semelhantes. Então, não vou me preocupar com isso agora. Então, a gente tem alguns ícones de Trash aqui. Se eu não me engano, o Trash 2, ó, ele tem até o preview ali embaixo, ó, é esse mais parecido com o que a gente quer ter ali no layout. Só que isso aqui tem que estar dentro de um botão, porque ele vai ser clicável, né? E aí, se eu clicar aqui em cima, a gente dá uma olhadinha aqui, ele está usando a cor Snow, né, que é o branco ali, na verdade. Só que ele me parece que está com uma opacidade um pouco mais baixa. Me corrija se eu estiver errado. Deixa eu dar um detach aqui, eu já vou ver um pouquinho sobre isso. Vector, Snow. Não tá, é todo branco mesmo. Beleza. E tamanho 32, tá? Então aqui no Trash eu vou colocar um class name H8, que é de 32 no Tailwind. W8 e class... e... text Snow. Salvo aqui agora, a gente já pode ver que ficou ali o ícone. Só que ele tá bem mais grosso lá que o nosso ícone, né? Então, se eu não me engano, a gente tem o stroke, o width aqui, que eu consigo trabalhar na finura ali do elemento. Então, eu vou deixar um aqui, ó. Já fica bem mais próximo, né? A gente pode até diminuir um pouco mais, ó, 0.8. Ó, se eu botar 0.4, ele vai ficar bem fininho. Vou deixar aqui com 0.8, que eu acho que já é melhor. Beleza, aqui no header eu vou só botar um mínimo de CSS, que é colocar os itens um ao lado do outro, né? E botar um items center, que é para eles ficarem centralizados. E aí eles vão ter um justify between aqui, que vai ficar um para a esquerda e um totalmente para a direita. Só que o nosso layout aqui, ele foi feito pensando em mobile, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, 430, é nessa div que eu tenho aqui, ó, por volta de tudo, eu vou setar nela um max width de 430 pixels, tá? E aqui eu vou dar nela um MX alto, que é para jogar todo o conteúdo, né? O margin left alto, margin left e tanto right quanto margem horizontal alto. E aqui a gente tem um padding aqui em cima, ó, um distanciamento desse cabeçalho ao topo, e aqui também embaixo um pouquinho de distanciamento. Então nessa div aqui eu vou jogar um padding top nela de
acho que aqui eu posso botar uns 48 pixels. E embaixo eu vou botar um pouquinho também, só para não acontecer de ele ficar grudado, de 16 pixels. Então, beleza. Agora já tá aqui o nosso layout. E agora eu posso trabalhar com a tela um pouquinho menor, né? Como eu vou acabar criando esse layout para mobile especificamente, eu não preciso me preocupar tanto com o projeto maior ali, né? Beleza, agora a gente vai para o nosso formulário. Só aqui no button, lembrar de usar type button, né? Quando não for um botão de submit. E aqui no nosso formulário agora, a gente vai começar colocando aqui os nossos elementos em tela. Vou começar com uma label, cole seu código SQL aqui. Vou botar uns 2 pontos aqui, acho que fica melhor. E vou jogar uma text area. Eu vou chamar isso aqui de schema. Então, vou botar tanto no ID quanto no nome, vou chamar ele de schema. Perfeito. E aqui no label HTML4 eu boto schema também. Aqui embaixo eu vou ter mais uma label com uma text area, porém este outro aqui vai ser faço uma pergunta sobre o código, e aí eu tenho uma text area aqui embaixo que eu vou chamar de question, beleza? E aqui embaixo eu tenho um botão de submit que está escrito perguntar à inteligência artificial. E aqui eu tenho um íconezinho dentro desse botão que é um ícone de uma estrelinha. Deixa eu ver se aqui em cima eu consigo. Star. Star, half, star. Aqui, ó. Esse aqui fica legal. Stars. Vou pegar esse ícone aqui mesmo. E aí, deixa eu ver aqui. Esse ícone aqui, ele tem o tamanho 24, W6, H6. E ele tá usando a cor pistacho, porém o botão todo tá usando a cor pistacho, né? Então a gente vai botar isso no botão como um todo. Legal. Então agora a gente... posso vir aqui no botão e já colocar o seguinte, text pistacho, né? Então tanto o texto quanto a estrela ali já vai ficar com essa cor, ó. Ainda tá bem, não dá para visualizar as coisas direito aqui em tela, mas eu tô focando na estrutura antes. Aqui embaixo a gente vai ter a resposta, tá? Que ela também é uma label, quase como se fosse uma label, mas como não tá num formulário, eu não vou usar label, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu vou usar aqui um span e não vai ter HTML4 neste caso aqui. E aí aqui vai estar escrito resposta. Vai ter uma text area aqui embaixo, ela não precisa ter nome nem ID, e ela vai ter o conteúdo ali da resposta em si. E agora, eu vou trabalhar aqui no CSS de cada um desses elementos. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem um formulário, ele está distante aqui um pouquinho do logo aqui do header, né? Ele está distante aqui para baixo também. Então, aqui no meu formulário, eu vou começar colocando aqui nele um MY8, para ele dar uma distância, um pad Y, na verdade, né? 8, pode ser margem também, não vai mudar muito aqui nesse caso. E vou dar para ele um W full. Se não me engano, por padrão, os formulários no HTML, eles não são um display block, né? Eles não ocupam a largura toda ali que a gente tem disponível. Ainda nesse formulário aqui, eu vou dar para ele um display flex com um flex call, né? Que é o flex direction column, para colocar esses elementos tudo um abaixo dos outros, né? E aí todo o texto que tem aqui dentro do formulário, ele usa essa cor chamada foam, né? Então a gente já cadastrou ela antes, e aí eu vou usar o text foam aqui para nossa cor. Legal, já tá bem massa ali dentro, né? E agora a gente tem mais alguns espaçamentos aqui e os text area, né? Então, entre a label e o text area aqui, ó, a gente tem 24 de espaçamento, 16 aqui embaixo. Eu vou padronizar um pouquinho mais, usando aqui 16 de espaçamento entre a label e o text area sempre, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os text areas que eu tenho aqui dentro, e eu vou botar aqui um MY4, que é 16 pixels, tá? E aqui, se você nunca trabalhou com Tailwind na sua vida, fica tranquila, né? Tem material disponível aí, mas o Tailwind é a alternativa que eu gosto de utilizar quando eu preciso de muita produtividade, mas não é a única alternativa. Você pode usar CSS puro também, não existe necessariamente um certo ou errado, né? Aqui agora nas nossas text areas, onde a gente colocou o margem Y4, eu vou aproveitar nessas duas primeiras aqui, ó, que elas têm o estilo bem parecido, então eu vou vir aqui, ó, e aplicar com múltiplos cursores o CSS em ambas, né? Ela tem aqui uma cor de fundo aqui, ela usa essa 8 Lemon aqui, que nada mais é do que... É sério? Meu Deus! Que é aquela nossa cor Lemon que a gente cadastrou. Então, se eu botar aqui, ó, BG Lemon 500, é a cor que eu peguei, tá?
é 500. Só que se eu botar isso aqui, meu, vai ficar um verdão desgracento, né? Só que no Tailwind eu posso botar barra e aqui eu consigo aplicar a opacidade, ó, 5, 10%. Então eu vou botar 10% aqui, ó, pra ver se fica legal. E não ficou tão legal, não. Essa cor aqui, porque não parece, né, cara? Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Pra ser mais legal. Não gostei de aplicar aqui com opacidade. Não ficou legal isso aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um quadrado aqui, ó. E vou fazer um color pick. Pra pegar a cor sem opacidade aqui dentro, ó. E aí, o que eu vou fazer agora lá no meu Tailwind Config, ó. Ao invés de eu ter simplesmente uma tonalidade de Blueberry, que é a tonalidade do fundo ali, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar isso aqui dentro de um objeto. E vou falar que isso aqui é a tonalidade 900, uma tonalidade bem escura. E eu vou criar aqui uma 600, que é esta nova tonalidade que eu acabei de criar. Agora, lá no meu layout, aqui onde eu tinha botado BG Blueberry, eu vou botar BG Blueberry 900, porque eu troquei agora, né? Eu tenho tonalidades. E agora na minha text area, aqui, ó, eu vou botar o BG Blueberry 600, que é o que eu copiei. Ah, agora sim, ó. Dale. Agora aqui a corzinha de borda, vou fazer o seguinte, vou também criar um quadradinho, aqui ela tem, parece que tem duas bordas dentro dela, vou pegar aqui, e vou lá no meu Tailwind Config aqui, configurar a Blueberry 300, aqui eu tô meio que chutando, tá, não tô muito... muito uma definição específica. Então, eu vou botar aqui border e border Blueberry 300. Salvo, volto e já tá lá aplicado. Agora, a gente tem... Ai, meu Deus, abri outro aplicativo aqui. Agora, a gente tem um arredondamento aqui. Então, rounded, nós temos 4 pixels, 6 pixels. Ali é 5, mas eu vou usar 6, não tem muito problema. E aqui a gente tem um espaçamento interno, 16 nas laterais e 12 em cima, dentro das text areas. Então aqui, PX, vou botar nos dois aqui ao mesmo tempo, PX4, que dá 16 nas laterais, e PY3, que dá 12 em cima e embaixo. Legal, ó, se eu escrevo, já tá ali minhas text areas. E aí, para ficar um efeito mais legal aqui nas text areas, deixa eu até selecionar ambas aqui, ó. O que eu vou fazer, tá? Primeiro, eu vou quebrar isso aqui em mais linhas, para não ficar muito grande aqui a linha da nossa aplicação, tá? Vou mover também o class name aqui para baixo. E aqui no class name eu vou botar o seguinte, tá? Olha só. Eu vou trocar focus, ou melhor, botar outline none, ou seja, quando eu clico nelas, ó, não dá aquele outline, né, aquela borda por volta. E eu vou usar uma propriedade aqui do Tailwind, que é o seguinte, focus, dois pontos, ou seja, quando o usuário der o focus nessa text area, né, clicar na text area, eu vou aplicar uma propriedade do Tailwind, que é o ring. Ring nada mais é do que um box shadow, porém sem blur, ou seja, ele vai simular uma borda, um outline, tá? E aí, nesse ring, eu vou botar ring 2 e focus ring lime, que é a nossa verdinho, 500. Salve, quando eu clico agora, ó, ele dá essa cor verde, tá vendo que fica mais grossinha porque eu botei ring 2 aqui. Se eu quisesse que ela ficasse um pouquinho mais fina, ó, ring 1, e aí fica um pouquinho mais fina. Você pode ver o que você preferir. Porque eu achei que ela ficou um pouco estridente demais, então vou botar a cor 600, ó, que ela dá escurece um pouquinho, tá? Beleza, já estamos progredindo aqui dentro. Aqui nesse texto aqui, ó, ele tá usando um tamanho 18 e um font light. Então aqui eu vou pegar minhas duas labels aqui, ó. Vou quebrar elas também para não ficar muito grande. E aí eu vou botar um class name, text. O 18, se eu não me engano, é large. Isso, 18. E vou botar um font weight, aqui é font light, que é o font weight 300, tá? Então eu volto aqui agora, ó. Pronto, já tá light ali dentro. E aqui, ela vai ficar um pouquinho diferente a fonte, tá? Porque do Figma pro layout acaba não ficando igual, mas pode ver que é a light aqui. E agora eu venho pro meu botão aqui embaixo. Meu botão, ó, ele tem font size 16, semi-bold e ele tem uma borda aqui, ó, 1 pixel com arredondamento de 10. Fechou. Então a gente vem aqui no botão, a gente vai botar algumas classes aqui dentro. Vamos lá, primeiro, flex, items center,
para os itens ficarem alinhados ao centro. Justify Center também, para ficar alinhados ao centro também horizontalmente. E aqui a gente vai botar então Rounded Large. Na verdade, mais do que Large. Extra Large, 12. Eu tenho Large ou Extra Large. Poderia criar um a mais. Mas aqui eu vou usar Large. Tá ótimo. Vou botar um Border. Border Pistácio. Salvo. Vamos ver como é que tá ficando ali. Legal, né? E agora, ele tem um padding aqui dentro, ó. Vamos ver como é que tá. Ele tem uma altura fixa de 53, 54 e um padding aqui nas laterais. Então, eu vou botar um H56, pode ser. Eu vou padronizar pelo do Tailwind, né? Então, o que chegar mais perto. Tem um espaçamento aqui entre o ícone de 10. Então, aqui eu posso botar nele um gap... Vou botar um gap 4, melhor. Gap 2, que dá 8 pixels de espaçamento entre as estrelinhas e o botão. E fechou. Já temos aqui o nosso layout. Para caber em telas menores, aqui em cima, vou botar um padding X também, de 4, tá? Assim, quando eu reduzir a tela, ele vai reduzir o conteúdo. Quer ver? Se eu botasse um pouco mais, ó, olha só, ele reduz o conteúdo ali. Ou seja, é um max width, né? Não é um width pré-setado. Beleza, vamos para o último elemento aqui embaixo, que ele vai ser bem parecido com esse label e text area que a gente tem aqui, então posso até copiar ele. Só vou trocar aqui de label para span, tirar o HTML, e aqui embaixo tiro o ID. Beleza. E agora, a nossa text area aqui embaixo, ó, ela não vai ter cor de fundo, então eu tiro o BG Blueberry dela aqui, boto um BG Transparent. Beleza. E esse nosso texto aqui em cima, ele não tá com a cor certa, que é a cor Snow, se eu não me engano. Não, é a Fawn. Beleza. E aqui nessa div, eu vou dar para ela um W full, ou melhor, eu vou, na verdade, botar o W full na text area, para ela ocupar a largura toda aqui, porque a div já ocupa. E vou dar um espaçamento maior dessa div aqui pro resultado aqui em cima. Então, class name, botar um mt8 aqui também, mt6, para dar um pouquinho mais de espaçamento ali do botão. Beleza, já estamos progredindo bastante. Essa text area aqui de baixo, ela vai ser read only, o usuário não vai poder digitar aqui dentro, tá? E é isso aí. Eu acho que o layout a gente finalizou. Agora a gente precisa ir realmente para a funcionalidade disso aqui, porque a ideia é a gente fazer isso aqui funcionar mesmo, né? Então, bora lá. Show, bora continuar aqui agora. Então, o que a gente precisa fazer o syntax highlight aqui, né? Então, se eu escrevo, ele tem que ficar com o sintaxe de SQL. Aqui a pergunta, não, né? Aqui a pergunta é em texto e a resposta também vai ter que ser em SQL. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou primeiro fazer o editor de código. Então, tem uma biblioteca que se chama React Simple Code Editor, se eu não me engano, eu usei uma vez aqui no projetinho, que ela é bem simplesinha, como o próprio nome já diz, né? Só para adicionar um editor de código mais simples, assim, quando eu não quero mexer em muita coisa, eu vou tentar utilizar ela aqui dentro do projeto. E aí eu vou fazer ele instalar aqui. E aí essa biblioteca aqui, como esse React Simple Code Editor aqui, a gente vai importar ele aqui dentro. E aí eu já sei até o que vai acontecer, mas daqui a pouco eu mexo. E aí no lugar aqui das nossas text areas, eu vou colocar eles. Deixa eu ver se eles aceitam aqui class name. Aceita, vamos ver se eu consigo passar os estilos para ele aqui através do Tailwind. Highlight. Beleza, eu tenho que importar aqui algumas funções do Prism.js. Deixa eu ver se ele vem instalado junto. Acho que não. Prism.js. Beleza, vamos ver se já saiu erro aqui dentro. Acho que não, acho que eu tenho que falar o types/prism.js, como eu estou usando TypeScript. A biblioteca, pelo jeito, não é feita com TypeScript, aí eu tenho que instalar a tipagem à parte.
Será que é só isso? Language está aqui. Agora highlight. Será que ela vem de Prism.js? Ah, show. Dessa forma já deu certo. E aí eu quero importar SQL. Acho que é só isso. Aqui ele tem temas. Deixa eu ver quais temas tem aqui. Prism.js, Themes, Prism Dark. Vou botar esse Dark aí pra ver como é que fica. Beleza. Highlight languages. An argument for language was not provided. SQL. Expected 3. Grammar. Terceira language. Será que tem que fazer dessa forma assim? Vamos ver. Aqui deixa eu ver se eu consigo deixar. Não é obrigatório. Aqui eu vou precisar usar um estado do React, né, para armazenar o valor do editor. E aqui no Next, quando eu vou usar estado ou qualquer funcionalidade que seja client-side, a gente precisa usar um client component, tá? E aí aqui eu poderia transformar a página inteira num client component, mas não é o recomendado. Então nesse caso aqui, ó, eu vou criar um components. Criar aqui um componente. Vou jogar um use client aqui. Eu acho que ele vai reclamar, porque não é o correto fazer isso. Mas tranquilo. Code is not defined. Aqui code. Set code. Beleza, vamos ver se vai funcionar. Select. Cara, já funcionou. Muito bom, cara. Aqui o padding dele não funcionou. Então aqui eu vou usar padding, ó. Ele tinha mandado assim, ó, separado. Padding, eu vou botar aqui, ó, 16. Vou deixar meio fixo. Salvo. Então, legal. O focus aqui também não funcionou. Tem um text area class name aqui, ó. Eu acho que eu consigo jogar nela. Funcionou também. O focus aqui, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Expect. Text area. Porque por volta dela eu tenho uma div que está com overflow hidden. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou pegar esse focus aqui, vou deixar no class name e vou trocar para a propriedade focus within, que é quando tem algum elemento dentro dessa div que tem foco. E aí eu acho que ali, ó. Agora já o pai é brabo, tá ali. Agora eu vou remover essa text area daqui de cima. E aí esse editor aqui, será que ele aceita um ID? Deve aceitar, né? Para eu clicar na label aqui em cima. Text area ID. Agora sim. Schema. Eu tô chutando as coisas aqui, tá? Não é como se eu já soubesse. Agora eu clico na label. Show. Beleza. Agora, teoricamente, aqui em cima, eu quero dar uma aumentada um pouco. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Talvez um height aqui no class name. H52. Ficou grande demais. H40. Legal, sim, já tá bom. Beleza, agora aqui a gente vai colocar um SQL. Eu lembro que lá no repositório do Prisma, GitHub, Prisma, tem um repositório que é o Database Schema Examples. Se eu vier aqui em Postgres, aqui tem, por exemplo, vários... Pegar um Basic Twitter e aqui tem um Schema SQL, ó, que é um esquema, né, de criação de tabelas pronto para uma aplicação de Twitter da vida. Então a gente vai pegar isso aqui para testar. Então, vou pegar só a parte do create aqui, ó, para ver se funciona o syntax highlight aqui, ó. Ó, legal. Só que aqui nessa text area faltou eu botar aquela fonte mono espaçada. Agora ficou bonito o negócio, cara. Só que eu não consigo dar scroll aqui dentro, né? Que maluquice. Será que... Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Input, text area, pré-área hidden. Deixa eu ver um negócio aqui. Scroll.
Ah. Ele tá falando aqui, ó, quando eu quero colocar uma altura fixa no editor, é pra eu botar uma div por volta do editor com a altura e não colocá-la direto no editor, porque senão buga o scroll. Full. Não funcionou. Bom. Tá dando muito certo isso aqui. Cara, não vou me preocupar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um height fixo aqui, mesmo que o editor não cresça e eu não consiga dar scroll. Porque essa biblioteca aqui ela é bem, né? Bem limitadinha, assim. É uma biblioteca mais simples. Mas seria bom a gente encontrar uma outra biblioteca depois que suportasse essa parte de scroll. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Scroll. Overflow. Aqui, props. Highlight. Tab size, insert spaces, padding, text area, break name. Deixa eu ver na demo aqui. A demo de vocês não tem scroll, né? Por isso que não funciona pra mim. Tá. Não vou perder muito tempo com isso. Vou deixar assim mesmo, tá? Não vou me preocupar. Beleza. Aqui embaixo a gente vai escrever a pergunta. E aí a gente vai clicar aqui. Então, teoricamente, a gente já tá com a estrutura pronta. Última coisa que eu preciso é anotar a pergunta que o usuário vai digitar. Então, eu vou criar mais um estado aqui. Vou chamar ele de question. Set question. E a gente vai pegar aqui embaixo. Value, question, on change e set question e.target.value, beleza? E aqui embaixo eu vou ter a resposta, né? A resposta ela também vai ser um editor, então eu vou já colocar aqui embaixo, porque eu preciso do syntax highlight também. Só que a diferença é que ele vai ser read only, e aqui a classe dele é um pouquinho diferente. Vou copiar essas classes aqui de cima, ó, e aí o resto, aqui no focus também, vou trocar. Aqui não vai ter focus, na verdade. O usuário não vai poder dar focus aqui nesse elemento. E aqui... eu vou criar um outro aqui. Na verdade, o onValueChange aqui eu posso deixar uma função vazia, porque ele pede que ele é obrigatório. Só que eu não... o usuário não vai poder mexer no valor disso aqui. E aqui no value, eu vou ter uma variável chamada result, que vai ser o valor do resultado ali da IA. Aqui no text area ID, não tem nada. Tira o padding daqui, não vai ser necessário, porque já está o padding aqui em cima. Aqui em cima também não precisa desse padding aqui. Esse outline também não, porque já está... Opa, aqui precisa. É aqui em cima que não precisa. Ah, mas aqui já não tem. Show. Salvo, beleza? Aqui já não consigo editar, ó. E agora a gente vai para a parte funcional da IA, né? Como eu estou usando o Next, tem uma biblioteca muito legal pela Vercel, que é a AI SDK. Essa AI SDK ela é basicamente um projeto que a Vercel criou para facilitar a integração desses language models, como o GPT, dentro de aplicações, como aplicações tanto Next quanto React puro, Nuxt, Solid, Svelte e por aí vai. Então, aqui a gente vai, como a gente está usando o Next, né? Aqui ele tem um guia de Getting Started, caso você esteja usando o Next, e é isso que a gente vai criar. A gente vai começar instalando esses dois pacotes aqui, que é o pacote AI e o pacote OpenAI Edge. A gente vai criar um arquivo env, que são as variáveis ambiente do nosso projeto.
e colocar a nossa chave da OpenAI. Se você não sabe, você pode criar uma chave da OpenAI, você tem um plano gratuito, digamos assim, lá dentro. Eu vou entrar aqui na minha. Usage. Tá aqui. Como é que é o endereço? É platform.openai.com. E aqui dentro você pode vir em View API Keys e você pode criar uma nova API Key aqui dentro, que eu vou chamar ela, por exemplo, de SQL. Depois eu vou deletar isso aqui, né? Então não adianta copiar aí a minha chave, que ela vai estar deletada já depois do vídeo. E aqui a gente vai continuar aqui no guia do Getting Started. Nós vamos fazer o seguinte. Vou copiar esse arquivo inteiro aqui, porque a gente vai criar aqui dentro de app uma pasta chamada API, dentro completion e dentro um route.ts. Se você não sabe, aqui dentro do Next, né, isso é uma das grandes vantagens de usar o Next aqui, eu consigo criar rotas HTTP, como um servidor, uma rota de um back-end, digamos assim, dentro do próprio Next, mesmo que seja o código front-end aqui da nossa aplicação. E aqui eu vou copiar basicamente aqui o que ele tem ali dentro, a gente só vai dar uma arrumada aqui um pouco em algumas coisas. Estou com uma extensão aqui de corrigir e ele fala que o OpenAI não existe, então eu já falo para ele que existe sim. Legal, então aqui eu crio a minha configuração, né, que vai bater na OpenAI. Aqui ele basicamente está definindo uma rota HTTP POST que recebe um prompt, beleza? E ele faz aqui uma chamada para o Text da Vinci 3. Esse modelo ele está depreciado, tá? A gente não vai usar esse modelo aqui. Por isso, eu nem vou nisso aqui, eu vou direto aqui para o Use Chat. O Use Chat aqui, ele vai usar... vamos ver se clicando aqui em Next App Router... Agora sim. Beleza. Aqui a gente vai copiar agora este código aqui, na verdade, vai colocar aqui dentro. Perfeito. Aqui eu vou usar, na verdade, o GPT 3.5 Turbo, né? Porque aquele código que eu tinha copiado antes ali, que era o Text da Vinci, né? O outro modelo, 002, ele está depreciado. Não é um modelo mais que é pra gente usar. Então aqui, bem simples, eu recebo um array de mensagens. Aqui eu vou mudar, na verdade, né? Eu vou receber aqui dentro apenas um esquema e vou receber a pergunta do usuário. Então são as duas informações que eu vou receber aqui dentro, tá? E aqui em Messages, né, eu vou passar um array de mensagens. E aqui essas mensagens, elas sempre têm uma role. A role é basicamente quem que enviou esta mensagem. Então, se for user, eu estou indicando que isso aqui é uma mensagem que o usuário está enviando. Se for system, é uma mensagem de configuração. Se for assistant, é uma mensagem que a IA já tinha me respondido antes, como se fosse para eu criar um histórico para ela, né? Dizer, olha, tu já tinha me respondido isso aqui antes, mesmo que ela não tinha, sabe? Então aqui eu vou utilizar tudo user pra gente não se perder. E aqui a gente vai colocar content, que é o conteúdo da mensagem. Então, a gente vai colocar um conteúdo bem simples, tá? Eu tinha feito um teste, acho que aqui no meu chat.openai, para essa parte de SQL. Nossa, mudou. Então deixa eu logar aqui pra gente recuperar um pouco do meu prompt. Deixa eu ver aqui. Não pulou. Tá. Então a gente vai botar o seguinte. Abaixo, você... o seu trabalho é criar queries em SQL a partir de um esquema SQL provido abaixo. Vou fazer algo bem simples, tá? Então, vou criar mais aqui dentro. O que eu vou fazer o seguinte aqui? Vou fazer um negócio mais fácil dessa forma aqui. Vou criar um const prompt aqui dentro. .trim, e aqui dentro eu vou escrever assim, o seu trabalho, abaixo, beleza. E aí eu vou botar o seguinte, ó, esquema SQL. E aí eu dou 2 pontos, e aqui embaixo eu vou botar o nosso esquema. Uma das coisas legais quando a gente trabalha com o GPT é quando eu quero passar várias variáveis, né? Então, ó, isso aqui é o esquema SQL, eu quero falar para ele onde começa, onde acaba, eu coloco 3 caracteres dessa forma,
por volta, aí ele já vai conseguir se identificar de uma forma bem melhor. E aí, agora, a partir do esquema acima, escreva um SQL, escreva uma query SQL a partir da solicitação abaixo. E aí aqui, vou botar, por exemplo, solicitação e boto a question. Isso aqui daria para melhorar, nossa, inúmeras vezes, assim. E aí você pode ir brincando com esse prompt aqui até ele chegar no modelo ideal para você, tá? Beleza, e agora eu vou passar esse prompt aqui no conteúdo. Show, e ele já tá devolvendo, tá? E agora, a gente vem aqui... e show de bola, a gente vai vir aqui e copiar esta instrução aqui. Então vamos lá na nossa página. Vou importar use chat aqui de AI React, tá? E aqui eu vou basicamente pegar isso aqui, ó, const messages, que eu não vou precisar. Na verdade eu vou precisar das messages. Use chat, então aqui a nossa rota API barra completion é o nome da rota. Poderia trocar o nome aqui dela, por exemplo, ó, para generate SQL, tá vendo? E aí aqui seria generate SQL. O nome da pasta é exatamente o nome que a gente vai colocar aqui. E aí aqui dentro, ó, a gente tem o body que eu quero enviar. Então o body nesse caso aqui, ele pode ser o nosso... Aqui, ó, eu vou botar aqui para cima. Ele vai ser a nossa question. E ele vai ser o nosso esquema também, que aqui hoje está escrito como code. Então vou trocar aqui para esquema, set schema. E aqui embaixo, schema, set schema. Beleza? Então eu vou enviar question e schema. Aqui eu não preciso disso aqui. Esse handle submit eu vou colocar no meu formulário. Então on submit, handle submit. E aqui o messages é basicamente o retorno. Se eu não me engano, eu posso pegar na verdade o on response e eu vou dar um console log no meu response.text aqui dentro para eu ver o texto que está sendo retornado. On response, só que ele é uma stream na verdade. Então, eu não vou fazer isso não, vou fazer o seguinte. Vou dar apenas um console log aqui em messages pra gente ver se ele traz esse retorno aqui dentro. Show. Vamos testar. Aqui agora. Então, abre o inspecionar elemento. Deixar aqui do ladinho. Vamos lá, a gente pode ver que o array de message está vazio, que é esse console log que eu coloquei aqui em cima. E aí aqui eu vou começar copiando aqui o meu esquema. Beleza? Então aqui, vamos ver o relacionamento aqui. Eu tenho usuário, tweet pertence ao usuário. Então eu vou botar algo mais simples aqui, por exemplo. Oh meu Deus, por que está encaixado? Me list todos usuários que possuem pelo menos 5 tweets. Tá. Aqui ele está carregando, não se preocupa, tá? Isso aqui é normal. E agora eu vou dar um perguntar à inteligência artificial, ele tem que disparar uma requisição. Mas não fez. O que eu tô esquecendo aqui? Submit. Form. Handle. Submit. Eu acho que eu sei o que é. Porque o input tá vazio, né? Tá. Deixa eu pensar.
Bom, eu tava vendo aqui, testando um pouco esse use chat, ele é feito para funcionar como um chat, né? Então você envia mensagem, recebe uma resposta, envia, recebe outra. Então, existe uma propriedade aqui dentro do use chat do Next, que é o input. E esse input aqui, ele é obrigatório. O que eu vou fazer aqui nesse caso, especificamente, é que assim, a gente tem aqui também a opção do use completion. Só que o use completion, aqui nesse caso, ele usa... Deixa eu dar uma olhadinha até aqui, tá? Ele usa... Beleza. Ele usa um modelo muito antigo que eu não queria usar, que é o DaVinci. Ah não, nesse caso aqui ele usa o GPT. Deixa eu dar uma olhadinha. Vai ser melhor usar esse aqui mesmo. Então beleza. Prompt e message. E a gente vai usar aqui o use completion mesmo, tá? Então deixa eu trocar aqui, ao invés do use chat, a gente vai usar o use completion, que é quando eu não quero criar um chat, quando eu quero só mandar a mensagem e receber o resultado, tá? E aqui a gente vai ter então completion, tá? Que é o que eu quero receber. Eu devo ter um handle submit também aqui dentro. Beleza, deixa eu até ver um pouco da lógica aqui. E eu tenho o complete, que é para eu chamar caso eu não tenha um formulário. O body aqui tá certo. Vamos ver se dessa forma aqui eu já consiga. Então pego completion aqui dentro. Vamos ver. Vou copiar aqui o SQL de novo. Me liste usuários com pelo menos um tweet. Então clico aqui. Ele ainda não enviou porque eu acho que o input aqui não pode ser vazio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um initial input aqui, ó. Deixa eu até ver lá embaixo como é que ele recebe isso. Prompt. Tá. Vou fazer o seguinte. Aqui ele devolve input e handle input change, tá? Então aqui eu não vou enviar question. Vou até apagar a question daqui. E a question vai ser o meu input em si. Então aqui, ó, handle input change. Vou trocar aqui. Beleza. E aqui no body eu tô enviando show, tô enviando esquema. E agora, teoricamente, liste usuários com pelo menos um tweet. Opa! Já deu boa. Agora, o que acontece? Aqui na minha rota, eu tô recebendo como question, ó. Mas aqui eu preciso que seja prompt, tá? E aqui eu vou trocar isso aqui para message. E aqui, prompt. Beleza? Aqui o texto, ó, ele tá esquisito, ó. Ele não tá com a cor certinha, porque ele tá colocando um texto. E aqui no prompt eu vou falar o seguinte, me retorne somente o SQL. Somente o código SQL. Nada além disso. Salvo aqui agora e vamos testar novamente. Vou colocar aqui, vou lá no esquema, copio e agora me liste usuários com pelo menos 2 tweets. Vou chamar aqui. Legal, ó, já tá ali a query, só que ela tá um pouco estranha porque a gente não colocou, tá faltando algum estilo nela, né? Então aqui deixa eu fazer o seguinte, botar nela um text form aqui, que o texto aqui, ó, ele tá preto.
Ele não tá conseguindo... Será que é porque eu botei esse Prism Dark aqui? Deixa eu tentar botar. Não, ele realmente tá estranho aqui, botando um texto preto nesse editor aqui. Vou fazer o seguinte, cara. Vou pegar aqui a nossa outra text area que não tem o editor aqui, ó. Botar o value dela como result. E vou botar nela a fonte mono, pra ficar mono espaçada. E vou tirar o syntax highlight por enquanto, pra gente ver se... Desculpa, se vai funcionar. wfull. Vou botar aqui um H40. E um text font. Beleza, agora já vai ficar mais fácil visualizar. Então, vamos pegar aqui algo um pouquinho maior, tá? Então, vamos pegar aqui... Jaira. Será que tem um esquema maiorzinho? Cara, 4.000 linhas. Deixa eu pegar um help desk aqui, deixa eu ver. Legal. Só que eu queria uma coisa assim mais comum, assim, mais rotineira. É porque eu não conheço esses... O que é isso aqui? Mastodon, tipo um Twitter, acho. Basic Blog. Notification Service. Event Sources. Notifications. Subscription. Vou continuar com o exemplo do Twitter aqui. Só vou melhorar um pouco a minha... Vou pegar um blog aqui, ó. E vou fazer uma query um pouquinho mais complexa para ver como é que ele lida. Então, vou jogar aqui, ó. Tá, então olha só. Tem posts, authors e blogs. E daí tem o título, tags, beleza. Então, me liste todos os posts que possuem a tag React e que foram criados a partir de 13 de janeiro de 2023. O que mais que dá pra gente colocar aqui? Boa. E que o autor e que o nome do autor contenha comece com Diego. Agora sim. Olha lá. Select from posts, beleza. Join blogs, join authors blogs, join authors. Where post.tags, aí ele identificou que o tags aqui era um array, né, que no Postgres suporta. Viu se tem o contain, né, o React. Se foi criado depois do dia 13 de janeiro de 2023. Vamos ver se o nome do campo é created mesmo. Ele não tem, ó. Ele não tem a coluna created. Então ele inventou uma coluna aqui nesse caso. Beleza, não tem problema. E aí, authors.name like Diego. Como eu falei pra ele começar, ele não colocou o percentual no começo, colocou só no final. Cara, legal isso aqui. Agora sim, a gente finalizou com chave de ouro aqui o nosso projeto e tá gerando aqui exatamente o select a partir da linguagem natural. Espero que você tenha curtido. Foi um projeto que eu codei ele aqui sem nunca ter codado antes. Fazia tempo que eu não pegava um projetinho aqui pra gravar pro YouTube que eu não testava antes, mas eu acho legal mostrar também um pouquinho desse quebra-cabeça, vai na documentação, procura como que resolve o erro, porque são coisas que você vai passar no dia a dia e é legal trazer aqui pro vídeo um pouquinho de como que eu faço esse processo. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, um like, uma sugestão do que a gente poderia trazer num próximo conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida das coisas que eu criei aqui, deixa aqui embaixo também, porque quem sabe eu não traga vídeos mais extensos aí explicando um pouquinho desses conceitos mais a fundo. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Tchau.